Senhoras e senhores, muito boa tarde. Vamos dar início às nossas atividades dessa tarde e depois do final das palestras teremos a solenidade de encerramento e considerações finais. Teremos agora a seguinte palestra com o tema Gestão Compartilhada de Bacias Interestaduais Uruguai e Iguaçu. Convidamos para coordenar este painel e tomar assento ao nosso dispositivo de honra o senhor Ricardo Marcelo de Menezes. Por gentileza, senhor Ricardo. O senhor Ricardo é secretário executivo do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e Bacias Contíguas. Ele possui graduação em Direito pela Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, especialização em Direito Processual pela UNOESC, mestrado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Foi coordenador do curso de Direito da UNOESC, campus de Joaçaba, e Unidade Administrativa de Campos Novos, diretor de graduação da UNOESC, campus de Joaçaba, pró-reitor de graduação da UNOESC, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe e membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, assessor jurídico na Câmara de Vereadores do município de Joaçaba. Atualmente, é professor do curso de Direito da UNOESC, campus Joaçaba. Tem experiência na área de Direito Público, Direito Educacional, Direito Ambiental, Recursos Hídricos e Educação Ambiental. Convidamos para tomar assento ao nosso dispositivo de honra, como painelistas, as seguintes autoridades. Senhor Osman Fernandes da Silva, por gentileza. O senhor Osman irá abordar o tema Comitês de Bacias na Região Sul, Avanços, Desafios e Perspectivas Regionais. Com a mesma satisfação e honra, convidamos a senhora Daniele Teixeira Tortato. Por gentileza, senhora Daniele. A senhora Daniele irá abordar o tema Experiência do Paraná com São Paulo na gestão compartilhada no Comitê de Bacias do Paranapanema. Convidamos também a senhora Raíssa Cristóvão Schuster, por gentileza. A senhora Raíssa irá abordar o tema Experiências do Rio Grande do Sul com Santa Catarina na gestão compartilhada da Bacia Hidrográfica do Rio Mampituba. Uma vez formado o nosso dispositivo de honra, passamos a coordenação dos trabalhos para o professor. Tenham todos uma boa apresentação. Muito boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de cumprimentar o nosso coordenador geral do evento, Clenoir, em seu nome, Clenoir, todas as demais componentes dos comitês de bacia, membros, presidentes, secretários do Paraná, Rio Grande do Sul e também aqui de Santa Catarina. Cumprimentar na pessoa do Vinícius os demais membros da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina e também todos os demais participantes, em especial os painelistas que vão tratar da gestão compartilhada de bacias interestaduais Uruguai e Iguaçu. Teremos, então, como nosso primeiro painelista da tarde, Osman Fernandes da Silva. Osman é coordenador de instâncias colegiadas do CIREG-ANA, possui graduação em Oceanologia pelo Departamento de Oceanografia, mestrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, doutorado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo e pós-doutorado na Universidade de São Paulo. Com a palavra, então, Osman.
Boa tarde, pessoal. Agradeço pelo convite. Bom, deixa eu ficar desse lado, acho que é melhor. Vou abordar aqui uma parte da questão da gestão compartilhada de bacias interestaduais. São basicamente 3 tópicos, tá? Panorama geral dos comitês de bacia no Brasil, vai ser uma fase bem rápida dessa apresentação. Depois, comitês de bacias e outros colegiados na região sul, na Bacia do Prata, e uma conclusão. Não sei se eu tenho que apontar para outro lugar, mas... Bom, aqui é um rápido panorama nacional. Nós temos aqui, da cor mais escura, alaranjada mais escura, para o tom mais suave, mais claro, é o processo de evolução, de implantação dos comitês no Brasil, tá? Comitês estaduais. E esses, na cor marrom, são os comitês criados a partir de 2019. Tá? Então, vocês veem que foi uma evolução gradual, através, você olhando aqui, né, eu não sei se dá para enxergar daí, desde 1988, tá, até o presente dia, teve toda uma evolução aí de um bom tempo, né? Acho que deve ter, são mais de 30 anos, bem mais do que 30 anos, né, de evolução. As legislações estaduais, teve o SINGRE, que concebeu de forma progressiva os comitês, né? Ou seja, por exemplo, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, foram criados de forma burocrática. Não no sentido pejorativo, mas no sentido de que o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, por decreto, definiram que seriam criados comitês de bacia. Foram criados os comitês de forma instantânea em todo o território paulista, em todo o território fluminense. Já uma criação orgânica, vamos dizer assim, ou seja, a partir da demanda da própria sociedade para criar os comitês, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Então, foram processos distintos, né? Ambos com resultados assimétricos, né? Em alguns lugares, São Paulo e Rio de Janeiro, em alguns lugares o comitê funciona muito bem, em outros não, né? Isso é em função de vários fatores, inclusive fatores que motivam a criação de um comitê, que é o problema. Onde é que está o problema daquela bacia, né? Quando você tem bacia que ou existe uma desmobilização social, ou que, vamos dizer assim, não tem problemas graves, a sociedade se recolhe e não consegue se mobilizar. Pelo menos foi esse o entendimento. Aqui, deixa eu ver, acho que foram 2. Aqui é uma síntese nacional, né, do que a gente tem hoje. São 10 comitês de bacia interestaduais. Esses 10 eles estão delineados na cor marrom, tá? Os 10 comitês aqui. E 240 comitês estaduais, tá? Esse é o panorama do país. Esses comitês abrangem 41% do território nacional, 85% dos municípios, 88% da população brasileira e 90% do PIB nacional. Ou seja, do ponto de vista econômico, está muito bem representado os comitês de bacia, né? Sendo que 68% tem planos de bacia elaborados ou em elaboração, a grande maioria está elaborado, embora alguns também já estejam defasados em termos de... é necessário revisar vários planos.
E 30% desses comitês têm cobrança implementada ou aprovada. E alguns governos estaduais ainda têm restrições políticas à cobrança, né? Isso também é um fato. Aqui são os comitês interestaduais, né, ou comitês federais, como alguns chamam. Seis deles têm cobrança, que são os que têm a cor verde. 3 sem cobrança, a cor alaranjada, e o Parnaíba, lá em cima, que está em cinza, ele teve uma série de reveses na criação desse comitê, e o fato é que ainda não existe uma diretoria provisória do comitê, e ele deve ser implementado oficialmente no segundo semestre desse ano. O dilema dos comitês sem sustentabilidade financeira. Isso que são esses 2 comitês federais, aí, né? O Comitê do Verde Grande, CBH-VG, e o CBH-PPA, que é o Piancó-Piranhas-Açu. Piancó-Piranhas-Açu está aqui. Opa! Foi. Piancó-Piranhas-Açu, mais acima, e o Verde Grande, mais embaixo, na circunferência ali. Aqui, quando eu falo em comitê de bacias, pegando em princípio o princípio da legislação francesa, que foi a nossa inspiração original para o nosso modelo, embora ela não seja idêntica ao modelo francês, felizmente, mas é um tripé, né? A gestão das águas, por concepção, é um tripé, inclusive no Brasil, onde tem os comitês e os conselhos, né, que são responsáveis pelas regras de uso da água. Depois, a execução da política, que está em cargo das agências de água ou das entidades delegatárias com funções de agências de água. E ali na circunferência roxa é a regulação dos usos, que é de responsabilidade dos órgãos gestores, estaduais ou nacional, no âmbito nacional. Aqui, só para pontuar, que assim como aconteceu uma gradualidade na criação dos comitês brasileiros, que eu mostrei há pouco, aqui eu mostro a gradualidade da criação dos modelos de gestão na União Europeia, tá? Então, vocês veem ali que começou lá com os Países Baixos, em 1944, no pós-guerra, né? Começou o processo de criação de colegiados, né, para a gestão de recursos hídricos, e depois foi avançando nos estados, né, depois na parte mais hispânica, né, mais ao sul da Europa, Espanha, França, Itália, e assim por diante, né, foi avançando até avançar para o leste europeu. Então, também foi um processo gradual. Ali eu não vou comentar ali, que ele é mais um processo político, que não é do comitê. Aqui só um comparativo entre as unidades, né, de gestão do Brasil à esquerda e da União Europeia à direita, como é que são as bacias, né, de cada território, né? Lembrando que no processo europeu eles têm um dispositivo, uma legislação baseada na Diretiva Quadro das Águas, né, onde existe uma adesão voluntária, só que ao aderir a essa Diretiva Quadro das Águas, eles também recebem benefícios operacionais e financeiros da União Europeia, né? Então, por isso, para eles é conveniente aderir à Diretiva Quadro das Águas. De alguma forma, ela é um pouco o que a gente faz aqui no Brasil, criando, por exemplo, Progestão, né? São programas bem diferentes, são distintos, mas a finalidade acaba que
são próximas, né, as finalidades. Aqui uma abordagem sobre a Bacia do Prata. A gente tem, então, as bacias do Paraná, do Uruguai e a bacia, incluindo aqui, eu vou abordar um pouquinho, se tiver tempo, sobre essas duas bacias aqui, tá? Que é o Quaraí e Lagoa Mirim, e, por último, aqui é a bacia do Paraguai. Então, vamos lá. Eu não vou abordar bacias costeiras, tá? Mas, claro, elas estão aqui, né? Fazem parte da região sul também. Aqui são os 3 estados e as respectivas bacias. Destaque aqui que para o Rio Grande do Sul foi um comitê pioneiro no país, mas sempre sem apoio financeiro, sem sustentabilidade financeira, né? O que é muito complicado, né? Embora pioneiro o Rio Grande do Sul, ele tem patinado ao longo das décadas para promover a efetiva gestão na bacia, né? Pelo menos esse é o meu entendimento, né? Depois, o financiamento dos comitês no estado de Santa Catarina, através da CEFUR, é o que salva, eu acredito, é o que salve o que o Estado é capaz de fazer e de implementar em termos da política do Estado, da política junto aos comitês, né? Não só em termos da política estadual, mas, sobretudo, a política prevista nos comitês de bacia. E, por último, o sistema de informações. Eu destaco o Sistema de Informações de Gestão Ambiental e de Recursos Hídricos, o SIGAR, lá no estado do Paraná, onde envolve... É um combo de coisas, é um conjunto de ferramentas, dentre eles o monitoramento quali-quantitativo, o sistema de outorga e cadastro, e continua avançando, né? Nós temos assimetrias e desafios, né, nesse sistema do Prata. São discrepâncias, são importantes discrepâncias entre as políticas regionais de recursos hídricos, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tem uma assimetria muito grande. Não tanto, por exemplo, a Argentina até que é próxima do Brasil, pelo fato de ser um país federativo, os demais não são países federativos, mas eu acho que a grande diferença, o Brasil está mais estruturado, inclusive pelo fato de ter uma política mais consistente, mais abrangente, né, do que a política argentina. Há pouco tempo, aliás, a coisa de 6 meses, os argentinos vieram para o Brasil, o pessoal envolvido com a gestão de recursos hídricos da Argentina, para estudar o modelo brasileiro, né, em loco. Eles foram, pelo menos, a Brasília e a algumas regiões do Nordeste do Brasil, já que eles também têm semiárido lá, ou algo semelhante ao semiárido, onde eles precisam também se adaptar a condições adversas, né? A progressiva poluição proveniente do Brasil é um problema aqui para a bacia do Uruguai, né, para a bacia do Paraná, né, da poluição que vem da questão da grande população que tem aqui na região sudeste do Brasil, sobretudo, e também do agronegócio, né, poluição por interferência decorrente dos produtos agrícolas, né? Acordos transnacionais que precisam ser aperfeiçoados. Eu acho que são várias interfaces que têm que ser superadas. Ali é só uma delas, que é a do monitoramento, né? É importante para eles, por exemplo, saber que choveu muito no Brasil e em quanto tempo aquela onda
de chuva, né, vamos dizer, aquela quantidade de água que vai descer, quando que vai parar, quando que eles vão atingir o Uruguai, a Argentina, por exemplo. Então, isso é estratégico para o país. E o Brasil, ele faz a mesma coisa. O Brasil instalou, há alguns anos, um sistema lá na Bolívia, porque afetava a região amazônica, sobretudo a capital, lá de Rondônia. Tá? Então, isso é uma coisa bastante comum. Isso acontece na União Europeia, em vários lugares, né? Você tem que fazer uma gestão, realmente acabar integrando o processo de monitoramento qual e quanti. Depois, aperfeiçoamento de protocolos sanitários. Isso é uma coisa, não é fácil, mas é necessário, né? A questão do mexilhão dourado, que tanto afetou a região sul, de forma geral, mas o Brasil também, né? Hoje ela está disseminada, pelo menos, da metade do Brasil para baixo, né? Então, tem um poder de impacto ambiental muito grande, essa questão. Aqui, então, eu vou abordar um pouquinho sobre Iguaçu e Uruguai, as assimetrias e desafios. Temos aí a discrepância entre as políticas regionais de recursos hídricos. Tem a discrepância entre as políticas regionais de recursos hídricos. A progressiva poluição... agora sim. Aqui é a bacia do Iguaçu. Ela se estende, então, desde a região de Curitiba até a Foz, na bacia do Paraná. É um manancial estratégico, evidentemente, para Santa Catarina e para o Paraná, delimita a fronteira entre Santa Catarina e Paraná, e pelo menos parcialmente. Existe um trabalho nessa região rosa, é um trabalho grande de uma unidade de conservação, tá? Que eles chamam de PAN, Baixo Iguaçu. PAN está aqui, Plano Nacional, Plano de Ação Nacional para a Conservação da Fauna da fauna aquática e semiaquática do Baixo, da bacia do Baixo Iguaçu. E aí é só a área da bacia como um todo. Ainda aqui sobre o Paraguai, agora sobre o Uruguai, bacia do Uruguai. É um manancial estratégico, é uma bacia altamente demandante de água, né? Sobretudo arroz. É uma bacia transfronteiriça e significativa presença do agronegócio. Tem acordos regionais entre o Brasil e o Uruguai, que precisam ser atualizados também, né? Principalmente em relação aos usos da água. Nos períodos de seca, existem disputas, né, ao longo dos anos, nessa região aqui. A bacia do Quaraí, especificamente. A parte de baixo, então, é Uruguai, verde, e a parte branca é o Brasil. A bacia do Quaraí se localiza nessa fronteira, exatamente na fronteira sul. Existe uma comissão mista uruguaia brasileira para o desenvolvimento da bacia do Quaraí, que visa a intensificação das relações transfronteiriças. Na prática, eu percebo que avança muito pouco, por vários motivos. Um dos motivos é a própria falta de política de recursos hídricos, ou a frágil política de recursos hídricos do Uruguai. Eles têm uma certa, aparentemente, né, uma certa dificuldade para fazer essa interlocução. E aí, nos períodos de seca,
quando o problema realmente aperta do ponto de vista da precipitação e da disputa pela água, aí tem eventos, né, históricos aí que viram uma briga, né? Então a gente precisa superar isso. É preciso que não só o Brasil, mas nossos vizinhos também se capacitem e tenham capacidade institucional para poder fazer essa gestão e essa interlocução entre os países quando necessário. Eu percebo que a gente dialoga muito pouco, né? E aí eu acho que todos os lados, né, dialogam muito pouco toda vez que a gente tem que falar em questões fronteiriças, né? Aqui é a bacia do Araranguá e Mampituba, aí na fronteira sul, né, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especificamente nesse ponto, que também tem questões importantes ligadas à crise hídrica, de forma não é sistemática, mas tem essa questão dessa pequena bacia. Meu tempo está esgotado, deixa eu ver aqui o que eu... Planejamento de gestão, com suporte técnico. A Anatu aqui, ela é uma bacia interestadual, tá? Onde a gente coopera, mas quem está à frente desse processo é o Estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Aqui é a Lagoa Mirim, né? Que eles têm uma infraestrutura importante para sobretudo, a parte de irrigação. A questão dos arrozeiros também é importante. Ali, aquele ponto vermelho lá, é o ponto de captação na Lagoa dos Patos, que transfere a água, no período, dependendo da época do ano, transfere a água para a Lagoa Mirim. Dependendo da época do ano, é o contrário, o fluxo é para a saída para a Lagoa dos Patos. Então, é dinâmico. E o que segura isso, essa conexão, né, entre um lado e o outro, são barragens e eclusas que têm aí 47 anos. Aqui é a área da Lagoa Mirim em relação ao Brasil, a porção brasileira e uruguaia. Aqui é a porção da área da bacia, né? Veja aquele tons mais fortes, é a área da bacia hidrográfica da Lagoa Mirim. Eu acho que eu vou pular para o final. Aqui só uma questão que eu acho que vale a pena destacar. Foi encaminhado para o CNRH uma proposta de criação de uma instrução normativa, IN, para a gestão compartilhada de bacias interestaduais de pequeno porte. E aí eu coloquei essas bacias como exemplo: Mampituba, Araranguá, Lagoa Mirim, Itabapoana, Mundaú, mas tem outras. Como conclusão, um modelo único baseado em comitês, ele tem se mostrado seus méritos e limitações. Por exemplo, as limitações são nas bacias costeiras, desculpa, como eu mencionei já, assimetrias entre o modelo de gestão e de adaptabilidade para a implementação dos instrumentos da política. A gente precisa de outros instrumentos além dos atuais, né? Por exemplo, para a Amazônia, Pantanal e semiárido. O nosso sistema, a Lei 9433, ela não se aplica. Ela não se aplica à Amazônia, ela não se aplica ao Pantanal e nem ao semiárido brasileiro. O modelo lá é outro. Por exemplo, comissões de açude no semiárido. E outros modelos locais também, não só esse. Então, a gente precisa avançar na evolução da nossa política. Depois, a Argentina tem nos procurado para analisar a possibilidade de reproduzirem e adaptarem nesse modelo. Eu já mencionei isso, mas eu reforço. Entretanto, Uruguai e Argentina
é uma conversa muito, tem sido uma conversa, o contato tem sido muito difícil, né, para poder integrar a região do ponto de vista de harmonizar a questão da gestão dos recursos hídricos. Além disso, claro, não poderia mencionar a violência da mudança climática, que é letal, que é preciso entender que estamos em uma situação de emergência, onde novos paradigmas deverão induzir novas abordagens na gestão hídrica. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Osman, pelas palavras. E lembrando a todos que as perguntas devem ser encaminhadas pelo QR Code e serão informadas ao final do painel. Bom, passamos agora, então, à segunda painelista, é a Daniele Teixeira Tortato, gerente de gestão de bacias hidrográficas do IAT, representante do IAT no CBH Paranapanema, bióloga, mestre em gerenciamento ambiental, com mais de 15 anos de experiência na área ambiental, nos setores público, privado e terceiro setor, larga experiência na elaboração, análise e gestão de diferentes tipos de estudos ambientais, comprovadas habilidades interpessoais, liderança e de gerenciamento de mudança, além de capacidades de análise, escrita e raciocínio, reconhecida pelo comprometimento, ética e confiabilidade e foco na qualidade dos serviços realizados para os atendimentos das demandas apresentadas pelas empresas. Daniele. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, nesse dia tão importante para nós, que é comemorado o Dia Mundial da Água. Então, é uma grande satisfação eu estar aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a gestão compartilhada dos recursos hídricos do Rio Paranapanema, ou melhor, do Comitê do Paranapanema. Então, inicialmente, quero deixar uma reflexão aqui para todos. Então, a água é de todos, por isso, a responsabilidade é compartilhada. Em todos os processos humanos, industriais, enfim, todos os nossos processos, no nosso dia a dia, a água ela é fundamental. Ela é fundamental para os humanos, para os animais, para as plantas, para a biodiversidade. Ela é vital para a nossa vida, E é por isso que a nossa legislação prevê uma gestão compartilhada, onde cada ente tem a sua competência, porém, todos nós somos responsáveis. Então, fica essa reflexão a todos. E vou passar adiante. Então, como hoje é o terceiro dia do evento, muito aqui já se foi falado sobre a política de recursos hídricos, sobre o Sistema Nacional. Eu vou passar diretamente para o comitê, para não ser repetitiva em tudo que já foi falado aqui, amplamente falado e muito bem conduzido, aqui no evento. Então, vou lembrar vocês que a bacia hidrográfica do Rio Paranapanema tem o slogan, vamos dizer assim, que o Paranapanema é o rio que une o estado do Paraná e de São Paulo. Então, ele tem essa função de comitê integrativo, certo? Então, dentro dessa estrutura... Dentro dessa estrutura toda aqui... Perdão. Nós temos 6 comitês, 3 na vertente paulista, 3 na vertente paranaense e o comitê da bacia propriamente dito. Gente, quando eu uso o cursor, ele acaba mudando aqui, mas, enfim, vamos lá. Então, eu vou contar um pouquinho dos marcos importantes da trajetória e da história do Comitê do Rio Paranapanema, considerando que é isso que vai mostrar o que levou hoje o Paranapanema a ser um protagonista na integração. Então, os diálogos começaram na década de 70,
né, quando os governos do estado do Paraná e São Paulo montaram um comitê executivo, né, de diálogos para as questões do Paranapanema. E desde então, desses diálogos, né, todos esses anos, em 2012, teve a criação propriamente dita do Comitê do Paranapanema. E, nesse mesmo ano, foi já criada a Câmara Técnica de Integração do comitê. E isso demonstra, né, a responsabilidade e a preocupação nessa integração dos estados, a integração dos órgãos gestores, a integração dos segmentos, a integração dos comitês, né, porque essa integração ela é fundamental para o bom desenvolvimento das ações e para a efetiva gestão dos recursos hídricos na bacia. Então, em 2016, a gente teve a aprovação do Plano Integrado de Recursos Hídricos, né, o nosso PIR. Em 2018, foi a instalação do escritório de apoio do Comitê do Paranapanema, que veio para dar um auxílio e maior efetividade para todas as ações do Paranapanema. Em 2018, também, foi aprovado o Plano de Comunicação. Em 2020, aprovado o Programa de Capacitação do Paranapanema. Em 2021, aprovado o Programa de Educação Ambiental. E, em 2022, né, como o Escrocaro contou aqui para vocês ontem, a ANA recebeu o selo ouro, né, na resolução que estabelece as diretrizes de operação dos reservatórios do Paranapanema. Em 2022, houve a primeira edição do prêmio #Eu Sou Paranapanema, e, em 2023, o Comitê da Bacia do Rio Paranapanema foi ganhador do prêmio da ANA, né, por suas reportagens. Enfim, essa trajetória, essa história do Paranapanema, vocês vejam que em 11 anos, né, esse comitê teve muitos avanços, muitas conquistas, muitas vitórias, né, e tudo isso, com certeza, foi por causa dessa integração que a gente tem. Mas e como é que a gente faz essa integração? Né? Da onde que vem? Então, a princípio, para a gente poder fazer essa melhor, definir como que a gente vai agir, né? A gente tem como meta 3 desafios grandes que a gente tem para superar. O primeiro deles é aumentar o senso de pertencimento dos membros do comitê, né? Então, quem é o membro? Qual é o interesse dele, né? A água, ele saber que ele faz parte daquela bacia, que é aquela bacia que o alimenta, né? Aquela água que vai suprir todas as necessidades. Então, ele precisa saber que ele faz parte daquilo ali. O segundo desafio que é entender o papel de cada um e como cada um atua. Então, aqui sim, quem é o membro, qual o interesse dele nessa gestão, o que ele tem, que ele pode trazer para beneficiar essa bacia, quais são as expertises dele e como que a gente vai usar essa vocação dele na gestão, né? Fazendo que todos, né, possam, de fato, atuar nessa bacia. E o terceiro desafio, o mais difícil para o comitê, é implementar os instrumentos de gestão, né? Esse é o maior dos desafios, porque esse é, de fato, uma premissa específica do comitê, né? Então, o comitê que tem que, de fato, fazer essa implementação desses instrumentos de gestão. E aí a gente pergunta, né? Como é que a gente faz isso? Com certeza, a integração é fundamental para que a gente consiga, considerando os 2 estados. Então, por falar em integração, eu vou falar de novo aqui, né, relembrando que o Comitê do Paranapanema é um comitê integrador de toda a bacia,
né? E tudo que é planejado dentro do Comitê do Paranapanema é pensado no todo, da bacia como um todo. Então, esse planejamento integrado, inicialmente a gente tem alguns instrumentos de trabalho, né? Então, vou dar um destaque aqui para o nosso Plano Integrado de Recursos Hídricos, o PIR, que ele veio, ele foi todo pensado, né, na bacia como um todo e considerando todos os comitês que estão ali dentro, os estados, os órgãos gestores, os segmentos, os usuários, enfim, todas essas ações são voltadas para todos. Embora os comitês afluentes tenham seus planos de bacias específicos, esses planos, as ações comuns, né, elas foram alinhadas tanto no plano federal como nos planos específicos dos comitês. E daí também, como o plano de comunicação, o plano de capacitação, o programa de educação ambiental, tudo é pensado para toda a bacia, de forma geral, né, e com a participação, né? O Plano Integrado de Recursos Hídricos, ele foi elaborado pelo próprio comitê, né? Então, tudo que é pensado, tudo é pactuado, tudo é discutido e envolve todos os interesses, né? E para todos os usos, a bacia é pensada. Né? E tudo isso é possível a partir da mobilização e integração, né? Então, a gente precisa engajar todos os atores da bacia e integrar os segmentos dos estados e dos municípios e os comitês. E as nossas ações, né, que promovem essa integração. Então, a gente possui alguns eventos conjuntos, né, integrados. Vou dar destaque para o Encontro Integrado do Comitê do Paranapanema, que ocorre anualmente. Todos os participantes vão para um local, é uma imersão, né? Um local afastado, onde todos os entes estão ali em um lugar afastado, estão ali justamente para não perder o foco, né? Que não possibilite ir para o shopping. Então, fica todo mundo agregado, junto, num lugar muito bacana, bem legal, à beira do Rio Paranapanema, né? Para que todo dia a gente lembre que é por ali, é por causa daquele rio que a gente está ali, que a gente está atuando, é daquele rio que a gente precisa, né? E é por ele que a gente está ali. Todas as nossas ações ocorrem em conjunto, né, com os órgãos gestores, com os estados, com os outros comitês, com os segmentos. As secretarias, elas são integradas, né? Então, a Secretaria de São Paulo com a do Paraná se conversam sempre, uma sempre auxiliando a outra, né? Os órgãos gestores também têm isso em comum. Então, São Paulo tem uma maior expertise na cobrança, enquanto o Paraná tem uma maior expertise no enquadramento, né? Então, a gente sempre faz essas trocas, né? E um ponto que eu acho bem bacana é o processo eleitoral da diretoria por indicação do segmento. Então, no Paranapanema, não existem chapas eleitorais. Então, cada segmento indica o seu representante, sendo que a Secretaria Executiva sempre fica de responsabilidade do órgão gestor. Então, quando o representante do órgão do Poder Público é do Paraná, a Secretaria Executiva obrigatoriamente é de São Paulo, e vice-versa, né? Desde 2012, o comitê optou por ter o órgão gestor de recursos hídricos na presidência. E aí a escolha foi feita para colocar os representantes do Paraná na presidência
enquanto São Paulo atuava como secretaria executiva. Né? Então, por quê? Porque São Paulo tem uma maior expertise na questão, então optou-se por ficar na secretaria executiva, enquanto o Paraná fica na presidência. Perdão. Então, isso é desde 2012. E isso é muito legal, porque demonstra que não existe uma competitividade entre os estados. Né? Então, a gente atua unidos para o bem maior, né, e para o nosso objetivo, que é o Comitê do Paranapanema. Além, né, dessas ações, a gente precisa da articulação institucional. E aí, para isso, para o planejamento e para os projetos, a gente conta com o apoio e articulação das instituições de ensino superior que tem na bacia. Então, todas as universidades existentes na bacia ou com atuação dentro da bacia são convidadas para participar dessa rede Uniparanapanema, né? E dos seminários anuais também específicos para essas instituições de ensino superior. Essa ação ela tem trazido bons frutos, né? Porque aonde a gente tem as dificuldades, os estudos, a gente tem o auxílio, né, das universidades para as nossas demandas. E, em contrapartida, a gente usa a articulação política como poder público, porque o planejamento e o projeto, com certeza, a elaboração é feita pela universidade, mas a execução ela não acontece se o poder público não estiver envolvido. Então, dentro do Paranapanema, o plenário é composto por prefeitos, né? São Paulo, nesse quesito, está bem à frente, está auxiliando nós no Paraná, para que a gente consiga trazer os prefeitos para dentro dos comitês também. Né? Mas, em São Paulo, os representantes das prefeituras são os próprios prefeitos. Né? A gente tem outros representantes, infelizmente, não são pouquíssimos os nossos comitês que têm prefeitos atuantes. E aí, dentro do comitê, a gente tem uma Câmara de Articulação Política e também um encontro anual dos prefeitos do Paranapanema. Isso nos dá esse apoio para essa articulação institucional. Ela é fundamental para que as ações aconteçam, de fato aconteçam dentro da bacia. Né? Então, o Paranapanema é um só. O que você faz aí afeta aqui, né? E, por isso, a responsabilidade é de todos. A importância dessa gestão integrada, que traz o fortalecimento e a otimização das ações. E o despertar do senso de pertencimento. Como é que a gente faz isso? Né? A partir de diálogos, compartilhamos tarefas, valorizamos aptidões, envolvemos os setores e os membros, capacitamos e informamos. Né? Então, assim, todos os membros do Paranapanema, eles têm acesso a muita informação, muito conhecimento, para que, de fato, as melhores decisões sejam tomadas dentro do comitê, né, para a bacia. Então, essa articulação política e institucional envolve a integração de pessoas, ideias, ações, objetivos e resultados. E, no Paranapanema, a gente faz isso com comunicação. Né? Uma comunicação direta, simples, participativa, integrada, constante, lúdica e envolvente. Gente, eu digo para vocês que a comunicação no Paranapanema ela é um pilar muito forte e muito importante. E dela que existem muitas ações e a gente tem até tema para uma outra oportunidade, porque tem muita coisa para agregar, mas vocês podem conhecer, quem tiver interesse, entra nas nossas redes sociais e no site do comitê também, para conhecer esse universo todo de comunicação do Paranapanema. Enfim, como a comunicação é muito importante para uma maior divulgação do comitê, foi criada de uma forma participativa, com todos os membros do comitê, a identidade institucional.
Então, a missão do comitê é integrar para garantir água em quantidade e qualidade, que atenda a todos os usos e usuários da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema. Então, a missão já começa com a integração, né? A visão é a água é uma só e é de todos, e os valores. O Paranapanema é o rio que nos une, né? E a questão da união já também remete à questão da integração. A identidade visual do Paranapanema também recentemente foi alterada, né, de uma forma harmônica, entre o Paranapanema, a logo do Paranapanema e dos comitês afluentes. Então, se utilizou as mesmas cores para mostrar a força desse comitê, né? Embora cada um tenha as suas características, tenha a sua individualidade, todos trabalham em conjunto, né, para um mesmo objetivo, como um todo. Então, meu tempo está acabando. Nos conheçam melhor, né, pelas redes sociais, @CBH Paranapanema e pelo site www.paranapanema.org. E de tudo isso que eu estou falando para vocês, é importante que fique o diálogo, né? O diálogo é fundamental dentro dos comitês de bacia. E é dialogando que a gente consegue, de fato, fazer e acontecer. Então, nunca perder o foco, independente do segmento e das questões específicas trazidas por cada representação, o interesse é comum. Água em quantidade e qualidade para todos, hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigado, Daniele, pela exposição do painel. Agora, então, vamos para a terceira painelista da tarde, lembrando mais uma vez que as perguntas devem ser feitas pelo QR Code e por lá encaminhadas e vão ser realizadas ao final do painel. A terceira painelista da tarde, Raíssa Cristóvão Schuster, engenheira ambiental da Divisão de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do DRH-HS, SEMA Rio Grande do Sul, engenheira ambiental graduada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da UFRGS em andamento. Atualmente é chefe da Divisão de Planejamento e Gestão do Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio Grande do Sul. Raíssa. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, primeiramente, vou agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite, né, para participar do primeiro INCOB. Esperamos que seja o primeiro de muitos. Então, eu vou começar aqui, né, com a minha apresentação, e a ideia de hoje é eu trazer, né, a experiência que a gente teve com o processo de planejamento da bacia hidrográfica do Rio Mampituba. Não vou trazer, né, todo o processo, porque é um processo longo, demorou mais de 2 anos, na verdade, mais do que 4 anos, mas porque foi um processo bem diferenciado. Eu vou trazer alguns pontos específicos e trazendo um enfoque para o tema aqui do nosso painel, né, que é a gestão compartilhada, né, no caso, compartilhada aqui com o Estado de Santa Catarina. Então, só trazendo, né, uma introduçãozinha básica sobre planos de recursos hídricos, né, que foi a experiência que a gente teve em gestão compartilhada nesses últimos anos. Então, né, os planos eles são elaborados, né, no país, na escala nacional, né, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi recentemente atualizado. Na escala estadual, né, a gente tem planos estaduais de recursos hídricos, né, pelos estados, plano distrital no Distrito Federal, e também nas bacias hidrográficas, né. Nas bacias hidrográficas, a gente tem, então, as bacias estaduais, né, as que estão dentro do limite de cada estado. E a gente tem essas bacias interestaduais, né, que a gente teve os exemplos aqui dos colegas trazendo experiências pelo país todo. E só para a gente ter uma noção, né, de como que a gente está aqui no país, eu tenho a informação aqui de 2022, que foi que eu encontrei no último relatório de conjuntura da ANA, que o país tinha 12 planos de bacias interestaduais, né. Esse mapa aqui, acredito que eu não vi ele em nenhuma das apresentações do INCOB,
Mas só para a gente ter uma visão, né, de como que esses planos interestaduais estão distribuídos pelo país, aqui na região sul a gente não tem, né, a gente tem ali do Paranapanema, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, compartilhamos, né, duas bacias, a do Uruguai e do Mampituba, e não temos planejamento para nenhum dos... Não tínhamos, né, porque agora para o Mampituba temos, mas ele ainda não estava contemplado nesse mapa aqui de 2022 que eu encontrei no site da Ana. Então, aqui dando um zoom para a divisa, né, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e é uma das frases assim que a gente sempre costumava falar, né, que a gente tem 2 rios que dividem Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e acho que a frase que me marcou aqui no INCOB foi de que, na verdade, esses rios nos unem, né, e foi bem o que aconteceu aqui na experiência da bacia do Mampituba, né. No caso, a gente tem, então, a maior fronteira, né, que divide os 2 estados, né. A gente tem nessa parte aqui em verde, né, a parte verde do Rio Grande do Sul e em amarelo em Santa Catarina, a gente tem o Rio Uruguai, então, unindo os 2 estados. E aqui na região litorânea, não vou apertar o botãozinho do zoom, porque parece que está com problema, mas aqui, então, nessa região litorânea, a gente tem o Rio Mampituba, que é um rio bem pequenininho, né, uma bacia muito pequena. A porção gaúcha dela constitui a menor bacia que a gente tem no estado, mas ela é uma bacia cheia de questões, né, bem diferentes, assim, que traz uma complexidade, né? Tanto essa questão de ser uma bacia compartilhada, também é uma bacia costeira, né? Então tem outras questões que a gente precisa tratar. E então, né, como a gente até então não tinha nenhum plano de bacia interestadual aqui das bacias que a gente compartilha, né, com Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul iniciou em 2017, né, foi uma iniciativa do diretor de recursos hídricos na época, de que com a nossa própria equipe ali do departamento, né, os nossos técnicos, a gente começasse a produzir planos de bacia, né, começasse planejamentos de bacias hidrográficas, e a gente fez, né, ali mais como era a iniciativa do diretor, e a maioria dos técnicos daquela época eram recém-chegados, né, no departamento, a gente foi entrando, né, na onda do diretor, e a gente embarcou nessa tentativa, né, de fazer planos de bacia por conta, né, sem contratar consultorias, que era o que tradicionalmente se fazia no Rio Grande do Sul até então. Então, como o diretor também tinha uma proximidade, né, com os gestores aqui de Santa Catarina na época, essa foi uma possibilidade que acabou se efetivando, né, da gente elaborar o plano da bacia do Rio Mampituba. A gente teve algumas outras iniciativas em outras bacias, mas esse foi o que realmente vingou e foi até o final. Então, a gente fez essa elaboração não só com os nossos técnicos, a gente teve uma colaboração bem grande dos técnicos aqui, que na época era a SDE, né, hoje os técnicos estão na SEMAI. O Vinícius, né, foi um que participou bastante, outros colegas que acho que a maioria talvez nem estão mais, né, na secretaria, infelizmente, mas foi uma parceria muito boa. E também a gente teve a integração entre os 2 comitês, né? A bacia já tinha os 2 comitês, né, das 2 vertentes instalados em funcionamento. Então, a gente tinha o Comitê Mampituba pelo lado do Rio Grande do Sul e o Comitê Araranguá e afluentes do Rio Mampituba pelo lado de Santa Catarina. E, no caso, ali não existe um comitê, né, interestadual que abranja toda a área da bacia, mas a gente tem os 2 comitês ali bem próximos, né, por ser uma bacia pequena, essa integração entre também só 2 comitês ela acaba sendo mais fácil. E agora eu vou começar a trazer algumas questões, né, que eu achei relevantes, pensando nessa ideia, né, de falar sobre a gestão compartilhada, né, porque a questão técnica em si de um plano de bacia não faz muita diferença ela ser compartilhada, né? O que faz mais diferença é o arranjo institucional que a gente vai ter atuando ali na bacia e algumas outras questões que são institucionais, mas que afetam diretamente na área técnica e que é o que eu vou trazer assim só para debate aqui, para trazer a ideia. Não vou entrar em detalhes, né? Mas para trazer como questões relevantes relacionadas à gestão compartilhada. No caso aqui da bacia do Mampituba foi o que surgiu, né?
Então, a gente tinha, né, uma primeira questão a lidar ali, bem no início do plano, quando a gente estava começando a fazer o mapeamento, né, entender como é que é a dinâmica da bacia. A gente se deparou com uma primeira diferença, né, que os estados eles têm bases cartográficas diferentes, né, cada um elaborou da sua forma, e a gente tinha ali diferenças de escala. No fim das contas, não foi um problema, né, porque não são escalas tão diferentes, né? A gente tinha o Rio Grande do Sul com uma base cartográfica, né? A hidrografia, né? A gente tinha na escala 1 para 25 mil, e Santa Catarina já tinha numa escala mais detalhada de 1 para 10 mil. Foi uma questão só que a gente teve que lidar, mas foi tranquila, facilmente superável. A gente conseguiu simplesmente unir os dois mapas, fazendo alguns ajustes ali no encontro entre as fronteiras dos estados, mas foi uma questão facilmente superável. Na verdade, todas as questões aqui foram facilmente superáveis, porque foi um plano bem tranquilo da gente lidar com as entidades que estavam ali lidando, né? Mas eu vou trazer os assuntos. Outra questão é a gente teve que fazer uma padronização das bases de dados de outorga, né? Então, ali como a gente tem o estado de Santa Catarina concedendo outorga, né, autorização para uso de água. No lado catarinense, a gente tem o Rio Grande do Sul emitindo as outorgas nos afluentes de dominalidade estadual do Rio Grande do Sul, e a gente tem a ANA, que concede as outorgas na calha do Rio Mampituba e em alguns outros rios federais que também estão ali dentro da bacia. Então, a gente teve que pegar, né, bases diferentes e juntar elas. Algumas informações acabam não conversando, mas, para o objetivo do plano de bacia, também foi uma questão que a gente conseguiu seguir em frente, independente dessas diferenças, mas é uma questão, né, que surge nesse tipo de bacia. Também a gente teve uma questão que aí ela pode ser um pouco mais complicada, mas no caso a gente, até por serem regiões próximas, né, e uma bacia tão pequena, e os estados também não têm uma dinâmica tão diferente, mas os critérios de outorga, né, eles podem muitas vezes ser diferentes, né, dependendo do estado e até para o gerenciamento federal, né? A gente não teve grandes problemas, foram pequenas diferenças que a gente uniformizou, né, com relação a critérios de outorga, mas a gente tinha vazões de referência, no caso, iguais, né, para os dois estados, outras questões relacionadas, né, a vazões outorgáveis, também vazões dispensáveis de outorga, né, os usos insignificantes, a gente também conseguiu contornar facilmente, e também usos prioritários, né, que a gente identificou que no Rio Grande do Sul a gente tinha uma diferença para a legislação, para os critérios federais e de Santa Catarina. Santa Catarina e a ANA tinham os mesmos critérios e Rio Grande do Sul diferente. Então, a gente assumiu ali que, na verdade, era mais fácil o Rio Grande do Sul atender aos critérios, né, de usos prioritários que vêm, né, da lei federal e a gente uniformizou esses critérios para toda a bacia. E outra questão bem interessante, né, que foi o enquadramento da bacia, né, o processo de enquadramento, que foi, acho que, o processo que mais envolveu a participação, né, dos comitês. Com certeza, muitos, não sei se estão aqui, né, do Comitê Araranguá, que participaram de oficinas que iniciaram lá em 2018, que era na época ali da iniciativa do antigo diretor. A gente fez oficinas participativas, no caso, teve uma oficina presencial, né, que a gente fez uma capacitação sobre enquadramento e uma consulta, né, que os participantes puderam mapear, né, ali nos cursos hídricos da bacia, onde que estavam os usos, né, os usos preponderantes, usos da água que tem relação, né, com o enquadramento. E foi bem interessante, né? A gente teve representantes do Comitê Araranguá que vieram, né, para Torres, ali no Rio Grande do Sul, para participar dessa oficina, mas a gente percebeu que a integração ainda não estava muito forte e a diretoria do comitê, que foi basicamente quem participou da oficina, levou os mapas e fizeram outras oficinas no lado catarinense para trazer mais a contribuição, né, de membros do comitê e outras entidades que não puderam participar da oficina que a gente tinha feito, que era para ter sido única, mas ali a gente ainda estava no início. O processo já não estava tão no início, mas ele ainda não estava tão forte como ele acabou se tornando depois. E aqui uma curiosidade, né, que aconteceu ao longo do caminho. Ali o plano ele iniciou em 2018, aquela oficina participativa foi em 2018,
Mas, em 2019, a gente teve uma reorganização dentro da divisão de planejamento, né, lá do DRHS do Rio Grande do Sul. A gente não reiniciou o processo do zero, mas a gente quis reorganizar, né, a forma que a gente estava lidando com o plano, né, a gente quis fazer relatórios um pouquinho mais robustos. Então, a gente acabou dando um passo atrás, apesar de que a gente já tinha feito oficinas de enquadramento, a gente retomou o diagnóstico com um pouco mais de detalhe. E depois, em 2020, ali no início de 2020, a gente estava se preparando para fazer oficinas presenciais. A gente ia fazer uma imersão também, a ideia era no local, acho que era numa sede da IPAGRE, aqui em Santa Catarina, também um local mais afastado, para fazer uma imersão focada em enquadramento. E foi exatamente ali quando deu o primeiro lockdown da pandemia. E o processo, a gente deu uma pausa, né? A gente estava naquela indefinição se a gente iria retomar, né, o trabalho presencial em seguida ou não. E como os meses foram passando e a gente viu que a gente não iria conseguir fazer uma oficina presencial tão cedo, a gente remodelou todo o formato que seriam as oficinas de enquadramento, né, que seria essa imersão. A gente transformou em várias oficinas, só que virtuais, né? Então, a gente teve que ter um trabalho a mais para conseguir deixar essas oficinas um pouco mais atrativas, né? Porque essas reuniões assim, né, com as telinhas aparecendo, elas acabavam ficando cansativas, e para essas oficinas de enquadramento a gente precisava muito do engajamento dos participantes, né, para que eles trouxessem realmente informação local, né, que só eles têm o conhecimento, né, que a gente lá no escritório não tem. Então, a gente fez mapas que a gente ia interagindo, dando zoom in, zoom out ao longo da oficina, caminhando pelo rio, né, ali pelo mapa, e a gente conseguiu ter aquelas contribuições que a gente esperava em várias oficinas que a gente fez por subbacias, né, ali por regiões que a gente dividiu a bacia do Mampituba. E esse que foi um dos principais resultados, né? Além de ser o processo que mais teve participação do comitê, o enquadramento foi assim o resultado mais concreto que a gente conseguiu ter do plano, né? Porque a gente então conseguiu aprovar nos dois comitês, né? A gente tinha aprovado em conjunto, né? Ali, quando o plano ainda estava em andamento, a gente conseguiu aprovar em reunião conjunta, né? Dos dois comitês o enquadramento, né, as metas de enquadramento que tinham ficado definidas. No Rio Grande do Sul, além do comitê aprovar, né, isso foi encaminhado para o Conselho Estadual, e a gente, então, tem aprovado oficialmente, né, por resolução do nosso CRH, o enquadramento dos cursos hídricos superficiais de domínio do Rio Grande do Sul, da bacia do Rio Mampituba. E Santa Catarina ainda está nesse caminho, né, está no processo, mas o comitê, né, o Comitê dos Afluentes Catarinenses do Mampituba, aprovou também, né, em plenária, e isso ainda vai ser encaminhado ou já foi encaminhado para o Conselho, e ainda vai ser tratado em futura reunião para que seja aprovado, né. Mas, né, a gente tem, acho que acabou ficando um pouquinho fora de ordem, mas depois eu retomo ali o outro assunto. Mas, então, aqui o que a gente está falando, né, é de aprovação no enquadramento dos afluentes de dominalidade estadual, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a gente tem a calha do Mampituba e outros rios de dominalidade federal na bacia, que a gente precisaria, né, de aprovação do Conselho Nacional. Eu vou tratar disso um pouquinho mais para frente, dessas tratativas com a ANA, enfim, né, para aprovação do enquadramento e do plano como um todo, né, no âmbito federal. Então, aqui só trazendo alguns resultados, né, que a gente teve no processo, né, a gente desenvolveu 4 relatórios, então, o relatório de diagnóstico, um de prognóstico, o de enquadramento e um de plano de ações. Eles estão no site, né, que a gente desenvolveu para o plano. Muito disso, né, construído em conjunto com o Estado de Santa Catarina, principalmente o plano de ações foi o que a gente teve um grande apoio, que sem eles a gente não teria dado conta, né, de conseguir fazer. E a gente construiu um plano de ações, né, dividido em 3 ciclos. Né, a gente fez um ciclo de curto prazo até 2027, depois um de prazo médio até 2033 e um de longo prazo até 2040. Então, a gente tem aqui várias ações, né, desse plano, eu vou só chamar a atenção para algumas,
que são mais diferentes, assim, né, na relação da gestão compartilhada. Essa segunda ali, que não vou apontar, mas, então, o segundo ali, que é instituir governança para a gestão entre os 3 entes do sistema de recursos hídricos, né? Os órgãos gestores, comitês de bacia e agência, né? No caso aqui, a Agência Nacional de Águas, né, que a gente precisa trazer para a conversa, porque, até então, né, isso foi feito entre os órgãos gestores dos 2 estados, e a ANA não estava envolvida. E a gente entende, né, que a ANA tem bacias muito maiores e, às vezes, muito mais problemáticas para tratar. E se a gente fosse, talvez, entrar na fila de um desenvolvimento de plano com a ANA, que a ANA, né, pudesse apoiar isso mais de perto, talvez isso não teria acontecido ainda. Então, a gente resolveu tocar. Depois, a gente faria essa parte, né, de integrar com a gestão federal. Então, né, depois que a gente terminou a elaboração de todos aqueles relatórios, de plano de ação, enfim, a gente começou a fazer algumas reuniões com técnicos da ANA, né? A gente apresentou todo o plano, teve mais de uma reunião para a gente conseguir apresentar com bastante detalhe como foi a metodologia. E a nossa ideia, né, era que a gente conseguisse ter uma aprovação do enquadramento dos rios federais, né? E a gente também solicitou apoio da ANA para a elaboração de manual operativo e para preencher algumas lacunas ali que a gente acabou não conseguindo desenvolver e que a gente pensou, né, que a ANA poderia, né, com mais expertise, nos ajudar. Essas reuniões aconteceram em 2021. A partir ali de 2021, eu acho que foi só final de 2021, e a ideia é que a gente continuasse isso, mas a gente teve algumas questões, inclusive internas, do Rio Grande do Sul, que a nossa coordenadora dos planos de bacia acabou retornando para o órgão de origem dela, e essa deixou de ser uma prioridade nossa, né? A gente teve que tocar outras questões lá com a nossa equipe. Então, esse é um assunto que ficou parado no tempo, né? A gente discutiu com a ANA, apresentou, eles nos mostraram algumas lacunas que a gente precisaria avançar, e a gente tentou pedir apoio deles, mas o assunto não foi para frente, até porque a ANA também tinha outros assuntos prioritários. Na época, estava em desenvolvimento o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, esse assunto ficou engavetado assim, de todos os lados, né? Mas, apesar disso, né, apesar de que ficou parado ali, e nem nós, nem a ANA, nem Santa Catarina, nem os comitês, né, acabaram trazendo tanto esse assunto para a pauta, novamente, depois da elaboração do plano, eu quis trazer aqui uma questão que até me surpreendeu quando eu estava acompanhando ali as oficinas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que estava ali, né, em elaboração naquela época e logo em seguida foi finalizado, que o Mampituba apareceu, né, apesar de ser uma bacia pequena, ela, inclusive, é uma bacia que, em alguns aspectos, ela aparece como problemática, né, ali como uma bacia crítica. Ela apareceu como uma das metas, né, dentro de uma ação ali, que é a ação de implementar a cobrança pelo uso de recursos hídricos nas seguintes bacias hidrográficas interestaduais, independente de domínio, né. Então, a gente tem, né, como metas para curto a longo prazo, então tem, né, alguns prazos aqui dentro. Mas a gente tem, então, meta de instituir cobrança para a bacia do Rio Uruguai, né, que envolve a União, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, até 2035, então é um prazo um pouco mais distante. Pelo menos 5 unidades da Federação em corpos hídricos de domínio estadual. Aí, então, fala aqui do Rio Paraná para 2027, tem Piauí, né, que não está aqui na nossa região. E corpos hídricos de domínio da União e dos estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na bacia hidrográfica do Rio Mampituba, para 2027. Então, a meu ver, o prazo é curto, assim, né, considerando o tempo que as coisas levam para acontecer, mas é uma bacia que está no plano nacional. Então, apesar de aquele assunto ter ficado parado ali, né, em 2021, com certeza, em algum momento, alguém vai ter que ter iniciativa, né, para que isso aqui passe a se desenvolver para a gente poder atender essa meta, né? A gente tem ali como os executores todos esses que eu já acabei comentando ao longo da apresentação, né? A ANA, os órgãos gestores dos recursos hídricos, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, comitês, os conselhos estaduais de recursos hídricos e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então,
em algum momento vamos nos reunir para tratar desse assunto. E encerrei no tempo certinho. Obrigada, gente. Agradecemos, então, a Raíssa pela exposição nesse painel. E, conforme a coordenação, então, como a plateia não encaminhou perguntas, né, coube a mim fazê-las. Eu queria saber, Osman, em face dessa experiência, né, que você, como técnico da ANA, e a ANA tem também, dessa mobilização que já houve no Brasil, a instalação dos comitês federais em relação ao Comitê do Uruguai, né? Qual uma experiência parecida que houve no Brasil, alguma coisa, algo que pudesse se espelhar, né, para o Uruguai avançar como um comitê? E também nessa experiência que a Raíssa trouxe do Mampituba, essa possibilidade de criar o plano antes mesmo do comitê existir, né, e depois, propriamente, como está no plano nacional, a instituição da cobrança também prescinde da criação do comitê, certo? Federal. Desculpa, a última frase eu não entendi. A instalação da cobrança, né, nos rios federais, né, nas bacias federais, ela precisa da criação dos comitês. Precisa da criação do comitê, até para legitimar o processo político, né? Então, é fundamental essa legitimação do comitê. Eu acho até que, em algumas situações, eu até mencionei na minha fala há pouco, que a legislação ela precisa ter uma revisão para áreas específicas, né, onde a 9433 não dá respostas para aquelas realidades, mas para a maior parte do país dá essa resposta, né? Pelo menos, vamos dizer assim, do centro-sul do país dá a resposta. Para o centro-norte, em algumas regiões, não, né? A primeira pergunta foi... A partir das experiências que já houveram, né, na criação dos outros comitês federais, algo parecido com o Uruguai, no sentido da mobilização, da estruturação, porque a questão do Uruguai ela é, para nós, também central, né, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para Santa Catarina, em função desse aspecto do tamanho da bacia hidrográfica, da representatividade econômica, né, e até foi mencionado em outro momento pela manhã da viabilidade econômica que isso possa representar, inclusive na cobrança, né. Então, alguma experiência próxima ou que pudesse ser espelhada na criação do Uruguai? Olha, eu acho que o processo de criação de cada comitê é único. Eu acho difícil reproduzir modelos dentro de realidades onde existam pessoas, né? Porque é muito imprevisível o processo de discussão em cada caso. Por exemplo, no caso específico do Uruguai, a gente sabe que existe uma demanda da sociedade, por um lado, mas existe, por exemplo, o temor, eventualmente, do agronegócio, do arroz, de outro, de que essa tal de gestão participativa prejudique e fortaleça a gestão hídrica, mas não a produção de arroz, eventualmente. Então, sempre tem algum tipo de disputa nesse tipo de situação. Então, cada caso é um caso. É difícil prever como os setores envolvidos vão reagir ou não em relação a isso, sabe? Eu acredito que não vai ser tão simples assim, porque eles têm uma estratégia muito contundente dos arrozeiros, né? Pelo que eu conheço. Então, assim, eu acho que vai ser um processo... ele é impossível? Não, está longe disso aí. Mas também não acho que vai ser uma coisa elementar, é só submeter, que vão aprovar lá e depois já para o CNRH. Não acredito que seja tão simples assim. Vão ter muitas audiências públicas, vão ter muita conversa. Ok, então, Vinícius.
Apareceu agora uma última pergunta aqui, de última hora, eu vou repassar, é da Vera, do Fórum Parlamentar do Mercosul, que existe ali o Fórum do Comitê Fórum do Rio Uruguai, né, da Bacia do Rio do Uruguai. Ela perguntou, para ti também, Osman, com relação à visão da Ana, né, para esse tipo também de organização, como o Fórum Parlamentar, né, que discute a bacia também, e que também luta pela criação do comitê, né, esses outros mecanismos que existem de discussão. Eu acho que agrega, né? Eu acho que a discussão, quanto mais ampla, como a bacia do Uruguai, ela é uma bacia muito sensível pelo fato de ser transfronteiriça, ela atrai para essa bacia uma outra pegada em termos de questões, inclusive diplomáticas, né, envolvidas. Então, assim, tem um conjunto de fatores que existe nessa bacia e que a gente nunca vivenciou em outras, né? E isso com certeza, o Uruguai vai ser uma espécie de boi de piranha para a gente testar como funciona esse processo à luz de Ministério de Relações Exteriores, por exemplo, fazendo esse acompanhamento, se vão haver algum tipo de ressalva. Tudo que fica na fronteira do país sempre é uma região sensível politicamente, né? Então, eu acredito que a coisa vai ser tocada, né? Se tiver força política na região, vai ser tocada e vai acontecer, né? Mas é um processo novo, do ponto de vista de criação de comitê. Então, não dá para cravar que tudo está tranquilo, que está seguro, né? Caminhando que a gente caminha, né? Ok, então, queremos agradecer os painelistas dessa primeira momento da tarde e devolvemos, então, ao cerimonial a palavra. Agradecemos ao coordenador e os painelistas. Peço a gentileza de permanecerem. Convidamos o senhor Cleonir Antônio Soares para a entrega do troféu e os registros fotográficos. Senhoras e senhores, desta forma, encerramos as apresentações, um agradecimento especial aos nossos painelistas, a todos os coordenadores de mesa. Foi uma extensa pauta, mas cumprida na sua essência. Chamamos o senhor Vinícius Tavares Constante, gerente da SEMAI Santa Catarina, para mais uma atividade neste nosso evento. Por gentileza, senhor Vinícius. Bom, eu gostaria de aproveitar o momento aqui para fazer mais uma última homenagem, né? A gente homenageou algumas pessoas durante o evento. Eu gostaria de homenagear um colega nosso da secretaria, que
Desde quando eu entrei, há uns 14 anos atrás, lá na secretaria, ele já trabalhava com o fortalecimento dos comitês de bacia, e nesse tempo todo, né, tem atuado fortemente para fortalecer os comitês de bacia aqui do estado de Santa Catarina. Então, eu gostaria de chamar aqui na frente para receber uma singela homenagem o César Sebit, nosso colega que luta tanto pelos comitês catarinenses. Senhoras e senhores, já foi citado neste auditório que hoje é o Dia Mundial da Água. Então, nada mais justo de que seja apresentado aos senhores para uma análise, uma contextualização do dia, um texto sobre a água. E para apresentar esse texto, então, nós convidamos a senhora Lara Possamay Wessler, por gentileza. Ela é engenheira ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, representa o IMA no Comitê de Uruçanga e no Comitê Araranguá e afluentes catarinenses do Mampituba. Por gentileza, senhora. Boa tarde a todos. Hoje, reunidos no primeiro encontro regional dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Sul do Brasil, ERCOB Sul, celebramos o Dia Mundial da Água sob o tema Água para a Paz, definido globalmente pela ONU e sob o lema nacional A Água nos une, o clima nos move. A água é essencial para a nossa existência, sendo o elo que nos une e conecta a todos. Por isso, os impactos das mudanças climáticas, como secas e enchentes mais intensas e frequentes, representam uma ameaça para a vida, o desenvolvimento e a biodiversidade. A interação entre água e clima é crucial para a humanidade. Definindo o nosso futuro, os grupos mais vulneráveis são os mais afetados por essas mudanças, enfrentando a escassez de água, aumento nos custos dos alimentos e aumento de doenças. A crise climática nos impulsiona a ação urgente. É crucial planejar e preparar nossas comunidades para se adaptarem às mudanças climáticas, implementar respostas locais e eficazes e fortalecer os sistemas de proteção civil. Este encontro ressoa com a necessidade de promover cooperação através da gestão sustentável dos recursos hídricos. Em sintonia com as temáticas do Dia Mundial da Água, o ERCOB Sul se dedicou a debater a relação intrínseca entre as mudanças climáticas e seus impactos na gestão dos recursos hídricos. Reconhecemos que os desafios enfrentados exigem ação coordenada e comprometida dos comitês de bacias hidrográficas, órgãos gestores de recursos hídricos e usuários de água. É fundamental que atuemos de forma proativa, buscando disponibilidade e qualidade da água para as presentes e futuras gerações. Neste encontro, reafirmamos nosso compromisso com a sustentabilidade, a equidade e a paz, valores essenciais para a construção de um futuro onde a água seja um elo de união entre povos e nações,
e onde o clima seja um motor de transformação positiva em nossas práticas de gestão dos recursos hídricos. Juntos, podemos fazer a diferença e preservar esse bem precioso que é a água. Obrigada. Agradecemos à engenheira Lara e ainda, continuando, um momento alusivo ao Dia Mundial da Água, vamos apresentar um vídeo sobre o tema e a música Planeta Água, de Guilherme Arantes. Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta água, planeta água, planeta água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da
Solicitamos uma salva de palmas por este belíssimo vídeo, acompanhado de uma bela música, ambos alusivos ao Dia Mundial da Água. Assim, convidamos o coordenador-geral do 1º ERCOB Sul 2024, senhor Clenoir Antônio Soares, para conduzir a solenidade de encerramento do evento e formalizar seus agradecimentos finais. Informamos também que logo após o seu pronunciamento, será dado início à Assembleia Geral do Fórum Regional Sul. Liguei? Ah, tá bom. Obrigado, tem um tempinho. Pessoal, então, sobrou alguém ainda aqui? Sobrou um pouquinho. Estão lá? Ah, estão sentados lá. Então tá. Vamos formalizar, Maurício, daí a gente já encerra aqui, inicia a nossa GO, tá? Então tá. Pessoal, quero agradecer vocês, vamos considerar agora como essa parte aqui, a minha fala, Maurício, todo o pessoal da SEMAI, que bonita homenagem ali, Maurício, para o César, o reconhecimento, né? E o Bruno, todo o pessoal que está aqui junto com nós, da organização, Amanda, Camila, seu Ivan, todo o pessoal aqui do fórum, o Silvio, da Mé, está onde, da Mé? Não viu, da Mé? O Júlio teve que sair. O pessoal do Fórum Nacional, em nome do Maurício também, Maurício, não vou nominar todo mundo, agradecer toda a presença. E depois a gente vai fazer aqui uma GO. Querem ficar aqui na GO, vocês vão ter para falar aqui, vocês aqui. Então, eu encerro o evento, agradeço a todos os que estiveram aqui presentes. Eu acho que foi um padrão muito bom, né, as reuniões, né, Ricardo? Né, o que vocês acharam, pessoal? Eu acho que valeu a pena esses 3 dias que nós ficamos aqui reunidos, né? Eu estou desde segunda aprendendo aí, porque nós tivemos a reunião do Fórum Nacional, e é bem gratificante, tá? Então, considero encerrado, uma salva de palmas para todos nós. Pode? Não, vocês agora vamos para outro momento. Ah, tá. Fiquem aí, porque não vamos continuar agora a GO, para vocês falarem também. Agora, a sequência. Libero quem não for participar, então. Pessoal, agora. só um minutinho que a gente vai falar. Pessoal, faz um favor só para aguardar para nós dar sequência daí na leitura, e daí dá uma sequência com a GO já junto, tá? Pode participar, quem está aqui não tem problema nenhum. E é tudo membro do comitê. Também tem a palavra aqui, o pessoal que quiser. Você vai ler a carta agora, Silvio? Não, lê você para mim, por favor. Aí assim, ó, quem queria pedir a palavra aqui um pouquinho? Antônio, vem cá. Depois a Vera. Hã? Não tem problema, eu vou ler a carta depois. Pode falar. No Dia Mundial da Água, quanto difícil é, eu que venho lá de uma região, represento a colônia de pescador e estou entre as 2 bacias mais poluídas do sul de Santa Catarina e, para não dizer, do Brasil, que é o Rio Criciúma e o Rio Araranguá. O Rio Criciúma, a bacia do Uruçanga e o Araranguá. Só para vocês terem uma ideia, em época de estiagem, o Uruçanga, o pH próximo, no meio do rio Uruçanga, o pH baixa de 2, abaixo de 2. Vocês sabem que água é essa? Sabe o que peixe vai criar ali? Para nós que somos pescadores, nada, zero. Então, parabenizar o Clenoir pelo evento. As palestras, eu que acompanho aí, tenho participado de mais de 10 encontros de comitê, estão de parabéns, foi das melhores palestras que eu assisti até hoje. O pessoal... Ontem mesmo foi um exemplo de como se apresenta uma palestra para o público sobre água. Então, agradecer a organização pela escolha dos palestrantes. E muito obrigado a todos. Obrigado, Antônio. Bom retorno. Bom retorno para você, tá? Quem mais quer fazer uso da palavra antes de nós fazer a leitura? Nós falamos que ia deixar para vocês usar a palavra. Quem quiser mais algum comentário? Então, acho que deixamos, então, passamos para o Silvio, você faz a leitura para nós, bem bonito, você é professor, e nós ficamos ouvindo, né, Maurício?
Depois o Maurício vai dar a palavra dele, o Damé, o Silvio, todo mundo.